E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bons videoaulas. Nas últimas aulas a gente estava falando sobre a natureza da distribuição eletrônica, né? Ou seja, a distribuição dos elétrons ao longo da eletrosfera e suas camadas, né? Então a gente viu lá que existiam lá aquelas 7 camadas, né, eletrônicas, cada uma com limite máximo de elétrons por camada, né? Nas camadas da K, L, M, N, O, P, Q. A gente viu lá que é a K2, 8, e aí seguindo aquela normazinha. E eu mostrei também na última aula que vocês também, além de lembrar quantos elétrons cabem em cada uma das camadas e fazendo sua distribuição manualmente, existe um outro método, né, que é o principal método, né, que invariavelmente vocês vão trabalhar com ele bastante no ensino médio, mas aqui vocês podem trabalhar com ele se vocês acharem que ele ajuda mais, ou fazer daquela forma mesmo, só ir preenchendo os elétrons por camada certinho. Que é o diagrama de Pauli, a distribuição eletrônica de Pauli. Vocês viram lá que a gente trabalha com as camadas eletrônicas, com os níveis, subníveis de energia, e ali se vocês dominam o diagrama de Pauli, vocês conseguem fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos químicos de uma única vez, né? Você chega na prova do exercício, você faz lá o diagrama de Pauli e depois as questões que forem pedindo a distribuição eletrônica dos elementos químicos, vocês vão só contando ali a partir daquele único coisa. Vocês não precisam fazer sempre e lá fazer tudo de novo, né? Mas aí vocês utilizem o método que vocês achem mais fácil. Ou aquele método que eu mostrei que é do livro, você vai colocando lá, só vendo lá quanto cada camada suporta de elétrons, ou se faz o diagrama de Pauli. As duas formas, se vocês fizerem, vocês vão conseguir fazer, né, a distribuição eletrônica. O diagrama de Pauli ele parece mais complicado, mas quando vocês pegam o macete dele, vocês vão ver que é mais fácil vocês fazerem a distribuição eletrônica, né? A dificuldade é pegar o macete, lembrar exatamente como é o diagrama. Mas quando vocês forem exercitando, vocês forem fazendo, isso vai entrar na cabeça de vocês tranquilamente, né? A outra é uma forma fácil, mas como eu falei para você, a outra forma, vendo só as camadas, pode cair naquele probleminha lá quando eu falei lá da regra do octeto, né? Quando chega na camada de valência e você tem mais de 8 elétrons, você vai passar os elétrons para frente. Eu falei, normalmente passa 2, mas nem sempre é desse jeito. Com o diagrama de Pauli e com a distribuição eletrônica de Pauli, você já vê exatamente quantos elétrons vão estar na camada seguinte, porque vocês vão seguindo lá os níveis de energia e subníveis, né? Então fica mais fácil você saber, aqui tem 2, aqui tem 1, vocês não vão precisar às vezes se atrapalhar, porque às vezes você faz a distribuição eletrônica e esquece da regra do octeto, né? Esquece da regra dos elétrons na camada de valência. E aí acaba se passando com isso, e acaba deixando lá 12, 14, 16 elétrons na última camada. Mas essa camada suporta 16, 14 elétrons. Mas suporta 16 elétrons. Mas você esquece que existe a regra do octeto, né, que determina lá que a camada de valência da distribuição eletrônica de um elemento químico, ela pode ter no máximo 8 elétrons, né? E aí, esses 8 elétrons, a gente lembra lá a questão da estabilidade dos elementos químicos estáveis e instáveis, né? Aqueles elementos químicos que são estáveis, que são só os gases nobres, na família lá, a última família da tabela periódica, a família 18, né? Que todos eles são estáveis, ou seja, eles têm 8 elétrons na última camada de valência, com exceção do hélio, que o hélio só tem uma camada, então ele só pode ter no máximo 2. Todos os outros elementos químicos eles são instáveis. Todo elemento químico que é instável, ele busca a estabilidade eletrônica, ou seja, ele busca se tornar estável, ou seja, tem uma configuração eletrônica igual a um dos gases nobres, certo? Ou seja, ele tende a se aproximar à configuração eletrônica de um gás nobre. Por exemplo, o hidrogênio, que tem um elétron, ele tem uma tendência ele é instável, ele tem uma tendência a buscar uma configuração eletrônica próxima do hélio, que tem 2 elétrons. E aí você vai fazendo isso para todos os elementos químicos, né? Ou seja, o carbono ele é instável e ele tem uma tendência a buscar a distribuição eletrônica similar à de um gás nobre. Então esse processo de busca é a busca de estabilidade. E aí nesse processo a gente tem a formação dos íons, né?
Ou seja, lembra lá atrás que eu falei que eram os íons, aqueles elementos químicos que ganham ou perdem elétrons, né? Então, às vezes, esses elementos instáveis, eles têm a tendência, eles podem ter a tendência de ganhar ou perder elétrons e, em alguns casos, compartilhar elétrons entre si, certo? Na busca dessa estabilidade. Então, os elementos químicos, na busca de sua estabilidade eletrônica, eles fazem aqueles processos que a gente chama de ligações atômicas, né? Ou seja, elementos químicos se ligam para poder ter buscar a estabilidade eletrônica, ou seja, buscar ter a distribuição eletrônica igual a de um gás nobre, né? Então, esses elementos químicos eles podem se ligar a partir eles podem ceder elétrons, doar elétrons, eles podem ganhar elétrons, ou tem casos que esses elementos químicos, eles na busca da estabilidade eletrônica, eles nem doam e nem recebem elétrons, eles compartilham elétrons entre si. Que é essa partezinha especificamente das ligações químicas, que a gente vê começa a ver na próxima aula. Mas o que a gente vai precisar ver aqui nessa aula é como é a distribuição eletrônica desses íons, como é a distribuição eletrônica desses elementos químicos para eles buscarem estabilidade eletrônica, ou seja, como é que eu consigo saber quantos elétrons um elemento químico precisa doar ou ganhar para conseguir a sua estabilidade. Então aí a gente precisa reforçar um pouquinho, antes de ver como isso acontece, relembrar um pouquinho a teoria do octeto, né? Ou a regra do octeto, né? Então, como eu falei, entre todos os elementos químicos que conhecemos, né, que são conhecidos até hoje, então a gente só existem os gases nobres, né, que estão lá na família 18 ou na família 8A, né, que são estáveis, ou seja, eles aparecem na natureza de forma isolada, certo? Ou seja, eles não se combinam com nenhum outro elemento químico, né? Todos os demais elementos químicos são encontrados na natureza somente no formato de substâncias simples, né, ou de compostos, ou seja, ligados com si mesmo ou ligados com outros elementos químicos, né? Então, os átomos eles se ligam aos outros para conseguir buscar estabilidade. Então, essas ligações químicas elas permitem que os átomos se tornem mais estáveis do que no seu estado fundamental, do que no seu estado sozinho, certo? Então, esses átomos eles perdem energia no momento que realiza a ligação química, certo? Então, é pela busca dessa estabilidade que é possível que substâncias ao nosso redor durem tanto tempo, né? Como é o caso, por exemplo, dos ossos de dinossauros, dos fósseis que duram milhares de anos, né? Então, o químico, o Cássio, ele, não precisa lembrar o nome dele, né? Ele analisou as relações entre a estabilidade dos gases nobres e sua configuração eletrônica. E aí, em 1916, ele desenvolveu essa teoria eletrônica da valência, né? Ou seja, a valência ela corresponde ao número de ligações que cada átomo deve fazer para se tornar estável. Ou seja, quantas ligações químicas um átomo ele deve fazer para ele conseguir se estabilizar. Então, por exemplo, carbono é tetravalente. O que significa dizer isso? Que ele precisa fazer 4 ligações químicas para se tornar estável. Além da teoria da valência, ou seja, de quantas ligações químicas um átomo tem que fazer para se tornar estável, a gente também tem que entender como é que funciona a camada mais externa ao núcleo, a camada mais externa da eletrosfera, que é onde ocorrem as ligações químicas basicamente, e que é chamada da camada de valência. Ou seja, a camada de valência ela ocorre na camada mais externa da eletrosfera, né? Então, por exemplo, como os gases nobres eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência, ou seja, todos os gases nobres eles têm 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio que tem 2, porque é o nível máximo externo que é possível para aqueles elementos que só têm uma camada, que é o caso do hélio e do hidrogênio, né? Então, o Cássio ele relacionou a estabilidade desses elementos químicos com sua configuração eletrônica. Então, dos gases nobres. Então, os demais elementos químicos, para eles se tornarem estáveis, eles devem possuir a mesma configuração eletrônica dos gases nobres, né? Então, essa ideia foi aperfeiçoada por Gilbert Lewis, né? E ele chamou isso da regra do octeto, ou a teoria do octeto, que basicamente diz, né, o quê? Um grande número de um grande número de átomos adquire estabilidade quando ele possui 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada eletrônica, ou 2 elétrons quando ele só tem apenas a primeira camada, que é o caso do hélio
e do hidrogênio. Então, assim, para adquirir essa estabilidade eletrônica, os átomos de diferentes elementos eles estabelecem ligações entre si, ou seja, doando, recebendo ou compartilhando elétrons, de modo que todos os átomos adquiram a configuração de um gás nobre correspondente, com o número de camadas que aquele elemento tem, certo? Então, os átomos, quando eles se combinam para formar essas substâncias, eles precisam, todos que estão fazendo essa ligação, eles precisam ter a estabilidade da configuração eletrônica, senão essa substância não se forma. Certo? Então, por exemplo, os elementos da família 1 possuem todos apenas um elétron na camada de valência. Né? Então, desse jeito, dessa maneira, né, eles possuem a tendência a perder elétrons para que sua camada de valência seja anterior, que já possui 8 elétrons. Ou seja, o hidrogênio, o hidrogênio e o lítio são exceções. Né? Porque como o hidrogênio ele só tem um elétron, eles têm uma tendência a ganhar para ficar com 2. E o lítio tem uma tendência a perder elétrons para que ambos fiquem com 2 elétrons na camada K. São exceções. Né? O hidrogênio, como ele tem um, se ele perder, ele fica com 0. Ele não vai ter estabilidade, ele vai colapsar. Né? Mas ele precisa ganhar um. Os outros eles precisam perder. Né? Um elétron para se tornar estável. Então, como é que eu consigo saber se esses elétrons precisam ganhar ou perder? Aí eu só consigo saber isso, ou seja, se eles formam íons ou se eles não formam necessariamente íons. Né? Então como é que a gente vai fazer isso? Vou trazer alguns exemplos aqui para a gente poder ver isso. Então vamos ver um pouco como é que se pode fazer aqui. Vamos pegar os exemplos de alguns elementos químicos, fazer a distribuição e descobrir o que é que precisa acontecer com eles para eles conseguirem buscar a estabilidade. Então, gente, se vocês até agora não entenderam como se faz a distribuição eletrônica, nem o diagrama de Pauli, nem como fazer a distribuição eletrônica, para a gente entender a configuração eletrônica dos elementos químicos, vocês precisam reassistir às aulas ou se forem dúvidas sutis, me mandar essas dúvidas para eu tirar. Se forem dúvidas grandes também, vocês podem me mandar para eu tirar. Mas vocês têm que saber fazer a distribuição eletrônica, certo? Para entender a configuração eletrônica dos elementos químicos, para conseguir entender a estabilidade deles ou a instabilidade, para conseguir entender como eles se tornam estáveis. Porque se vocês não souberem fazer isso, a distribuição eletrônica, conseguir identificar se o elemento químico é estável ou instável, se ele é instável, o que ele precisa para se tornar estável, se vocês não conseguirem perceber isso ou realizar este processo, vocês não vão conseguir entender nada do próximo assunto que eu já estou pincelando aqui, que é as ligações químicas. Então vocês têm que fazer, têm que exercitar, têm que assistir, se precisar, reassistir as aulas para aprender a fazer a distribuição eletrônica. Senão vocês não vão conseguir fazer nada de ligações químicas. E aí, caros amigos, é o caos, né? Ou seja, vocês não vão conseguir responder as questões, certo? Então vamos aqui passar aqui para fazer a distribuição eletrônica, ver a configuração eletrônica, ou seja, ver se o elemento químico é instável ou não, e o que ele precisa fazer para se tornar estável, certo? Para assim ele poder fazer ligação química. Então vamos pegar aqui o caso do sódio, certo? Então o sódio tem Z11, o que é o Z? Número atômico. Então o sódio ele tem um número atômico 11, certo? Então quantos elétrons ele tem? 11. Lembrar que os elementos neutros eles têm o número de prótons é o mesmo que o número de elétrons. Aí embaixo eu coloquei as camadas eletrônicas, né? K, L, M, N, O, P, Q. Então vamos distribuir lá os elétrons do sódio. Então essa é a distribuição eletrônica do sódio. Então ele tem na camada K 2 elétrons, que é o máximo que ela suporta. Na camada L, que é a segunda camada, ele tem 8 elétrons, que é o máximo que suporta. E na terceira camada, na camada M, ele apresenta 1 elétron. Esse elemento químico, ele é estável ou instável? Qual é que dizia a regra do octeto e a teoria lá da teoria do octeto e da estabilidade dos elementos químicos? Que na última camada, na camada de valência, ele precisa ter quantos elétrons? 8 elétrons para ser considerado um elemento químico estável. No caso aqui do sódio, quantos elétrons ele tem na última camada? Na última camada ele tem 1 elétron. Se ele tem 1 elétron não são 8 elétrons. Então você já sabe aí que ele é um elemento instável. Então ele precisa buscar a estabilidade eletrônica, ou seja, ele precisa buscar uma configuração eletrônica que seja igual à de um gás nobre, certo? Ou seja, que na última camada, na camada de valência, ele tenha 8 elétrons. Então, para o sódio ele se tornar
um elemento químico estável, ele precisa que na sua camada ele tenha 8. Qual é a última camada dele? A camada M. Quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem um elétron. Para os elementos químicos eles se tornarem estáveis, eles, como eu falei para vocês, eles podem ganhar ou perder elétrons, certo? Ou seja, eles têm uma tendência de ou compartilhar elétrons, né? Nesse caso aí, para ele se tornar estável, para na sua última camada de valência, que é a camada N, ele se tornar estável, ele precisaria o quê? Ele tem um elétron, para chegar em 8 ele precisaria o quê? Ganhar 7 elétrons. Certo? Então, o sódio ele precisa ganhar 7 elétrons para que na camada M ele fique com 8 elétrons. Só que aí eu pergunto, é mais fácil ele ganhar 7 elétrons para ele se tornar estável, ou é mais fácil ele perder um elétron e ele ficar com 8 elétrons na camada L? Então ele tem uma tendência, ou seja, é mais fácil ele perder esse um elétron, ou é mais fácil ele encontrar 7 elétrons? É muito mais fácil ele perder um elétron do que sair catando e encontrar 7 elétrons, certo? Então qual é a tendência que o sódio tem aí? O sódio ele tem uma tendência a perder elétron, ou seja, ele tem uma tendência a perder seus elétrons, certo? Então como ele tem um elétron, ou seja, é mais fácil ele perder esse um elétron e se torna estável, porque na camada anterior, na camada L, ele já tem 8 elétrons, do que ele sair procurando 7 elétrons, ou seja, é mais fácil ele perder um do que ganhar 7. Então, para ele se tornar estável, eu preciso fazer o quê? Ele precisa perder esse elétron. Então, se eu faço lá a distribuição, se ele perde esse elétron para ficar estável, olha lá como fica a configuração eletrônica dele na camada K 2, na camada L 8 e na camada M nenhum, porque ele perdeu o elétron. Aí ele se tornou estável, ou seja, ele se tornou estável porque ele tem a configuração eletrônica de um gás nobre. Olha lá, na camada L ele tem 8 elétrons. Então, nesse caso aí, assumir a configuração eletrônica do neônio, que tem 10 elétrons, certo? O gás nobre dos elétrons. Aí veja lá em cima que eu coloquei lá o sódio mais. Por que eu coloquei aquele mais? Lembra lá na formação dos íons, dos ânions e dos cátions? O que é que aconteceu aí? Como ele perdeu um elétron e o elétron tem uma carga elétrica, e os elétrons possuem carga elétrica negativa, se ele perdeu um elétron, ele ficou com sinal com carga elétrica positiva, ou seja, ele ficou com mais prótons do que elétrons. Então ele tem 11 prótons e 10 elétrons. Então nesse caso a gente formou o Na+, certo? Então essa é a distribuição eletrônica do Na+, ou seja, ele perdeu um elétron para buscar a estabilidade eletrônica, ou seja, ele assumiu a estabilidade eletrônica do neônio, certo? Então está aí a regra do octeto, ou seja, aí ele se tornou estável, ou seja, o Na+, ele seria um íon estável, certo? Por quê? Porque ele perdeu um elétron, certo? Beleza? Aí ele perdeu esse elétron para ir para outro elemento químico e ele fazer uma ligação química. Mas a gente vê as ligações químicas na próxima aula. Deu para entender isso? Beleza, espero que você tenha entender essa partezinha aí. Vamos fazer aqui um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui o cloro. O cloro, ele tem número atômico 17. Se é o cloro neutro, aí significa dizer o quê? Que o cloro possui 17 elétrons. Então, estou fazendo aqui direto, mas você pode fazer essa distribuição eletrônica pelo diagrama de Pauli, certo? Não tem problema não. Estou fazendo aqui porque é mais simples e mais direto para vocês entenderem aqui. Então, realizando aqui a distribuição eletrônica do cloro, então na camada K, 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, que é o máximo, e na camada M, ele tem 7 elétrons. Aí, veja aí, 2 mais 8 mais 7, 17 elétrons, certo? Seguindo a regra do octeto, esse elemento cloro é estável ou instável? Ele é instável, por quê? Porque ele não tem 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, na sua última camada eletrônica, ele não tem 8 elétrons. Ou seja, ele não tem a configuração eletrônica dos gases nobres, que são os únicos elementos químicos que são estáveis. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então ele é um elemento instável. Se ele é um elemento instável, ele busca o quê? Ele busca a estabilidade eletrônica. Ou seja, ele busca a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, se ele busca a configuração eletrônica de um gás nobre, o que é que ele precisa fazer para ter essa configuração? Ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. E ele tem 7. Então, para ele ficar com 8, o que é que ele precisa fazer? Ou ele precisa perder 7 elétrons para ficar com a configuração eletrônica do neônio, que nem no exemplo anterior, do sódio, ou ele precisa ganhar um elétron e ficar com 8 elétrons na camada M.
É mais fácil ele ganhar um elétron e ficar com 8 na camada M, ou é mais fácil ele perder 7? É mais fácil ele perder 7 elétrons ou é mais fácil ele ganhar um elétron? Nesse caso aí, para ele ficar com se tornar estável eletronicamente, é muito mais fácil ele ganhar um elétron do que perder 7. Então nesse caso aqui é mais fácil ele ganhar elétron, certo? Então é mais fácil aqui ele ganhar um elétron para ficar com a configuração eletrônica de 8 elétrons na camada de valência. Então, eu vou fazer a configuração ganhando um elétron, então ele vai ficar com 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 8 elétrons na camada M, ou seja, ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, veja lá em cima, olha, ele vai ser representado pelo cloro com um sinalzinho de menos lá. O que é que significa que ele tem um sinal de menos aí? Só o sinal de menos quer dizer que ele tem um elétron a mais. Como os elétrons têm carga negativa, ele fica carregado negativamente, ou seja, significa dizer que o cloro aí, o cloro estável, formando esse íon estável, ele tem 17 prótons e 18 elétrons, por isso que é o cloro menos. Ele assume a configuração eletrônica do argônio, que é um gás nobre que tem 18 elétrons, que tem número atômico 18 e ele apresenta 18 elétrons. Então ele está aí com a configuração eletrônica do argônio. Então ele se tornou aí estável, formou um íon estável, ou seja, ele tendeu a ganhar elétrons, certo? Então ele assumiu lá aí uma configuração eletrônica de um gás nobre. Como ele ganha esses elétrons, a gente vê nas ligações químicas, né? Mais para frente. Então é isso que você precisa saber. Ou seja, os elementos químicos que vão se combinar, eles precisam, ambos, para formar uma substância, eles precisam ambos se tornar estáveis, certo? Ou seja, tem uma configuração, seja perdendo elétrons, como no caso do sódio, que a gente viu, seja ganhando elétrons, como no caso do cloro, certo? Então eles buscam sempre a estabilidade. Entrou um slide de outra aula, sem querer, desculpe aí. Foi um frame, foi uma mensagem subliminar. Vamos ver aqui o exemplo aqui do cálcio, certo? Então o cálcio tem número atômico 20, ou seja, ele tem 20 prótons. Se ele é o elemento neutro, significa que ele tem o mesmo número de elétrons. Então ele tem 20 elétrons, certo? Então fazendo a distribuição eletrônica do cálcio aqui, a gente tem a seguinte distribuição eletrônica. Na camada K, 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, na camada M, 8 elétrons, e na camada N, 2 elétrons. Ah, professor, mas por que não é 10 na M? Porque lembre que não pode, a regra lá da camada de valência, né, do que você não pode ter na camada de valência mais que 8 elétrons, tá? Certo? Então não pode ter 10 elétrons, o máximo é 8 na camada de valência. Então tem esse N2 aí. Pelo diagrama de Pauli, quem quiser fazer pelo diagrama de Pauli, vocês vão ver isso certinho. Então, quantos elétrons ele tem na última camada aí? 2. Ele não é estável. A gente já sabe que ele é instável. Ou seja, para ele ter estabilidade eletrônica, o que ele precisa fazer? Ou perder esses 2 elétrons e ficar com 8 elétrons na camada M, e aí tem uma estabilidade eletrônica, ou ganhar 6 elétrons e ficar com 8 elétrons na camada M. É mais fácil ele perder 2 ou ele ganhar 6? É mais fácil ele perder esses 2 elétrons e ficar com a configuração eletrônica com 8 elétrons na camada M. Então aqui a gente tem uma tendência de perder elétrons, ou seja, o cálcio tem uma tendência de perder 2 elétrons e ficar com a configuração do argônio, certo? Ou seja, com 18 elétrons. Então o que é que vai acontecer aqui? Olha, então para ele se tornar estável, ele precisa perder 2 elétrons. Então a configuração eletrônica dele vai ficar na camada K 2, na camada L 8 e na camada M 8. Estabilizados lá com a configuração eletrônica de um gás nobre, com 18 elétrons na camada de valência, né? Como ele perdeu 2 elétrons, olha lá como ele fica representado lá em cima, o Ca2+, porque ele ficou positivo, porque ele tem mais prótons, ele tem 20 prótons e 18 elétrons. Como os prótons têm carga elétrica positiva, ou seja, como ele tem 2 cargas positivas a mais, eu represento ele pelo Ca2+. Então quando eu boto ele Ca2+, estou dizendo que o cálcio ele perdeu 2 elétrons para se tornar estável, ou seja, para assumir a configuração eletrônica de um gás nobre e assim ter a sua estabilidade eletrônica, certo? Então aí está a distribuição
a configuração eletrônica do íon Ca2+, que tem a distribuição eletrônica de um gás nobre, que é o caso do argônio. Então, aí a gente segue. Se ele perdesse 3 elétrons, ele ficaria Ca3+, certo? Vamos ver mais um exemplozinho aqui para a gente arrematar isso aqui. Temos aqui um enxofre. Vamos aqui no caso do enxofre, né? Então, enxofre número atômico 16, neutro, o mesmo número de elétrons 16. Então, fazendo aqui a distribuição eletrônica do enxofre, na camada K, 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, na camada N, 6 elétrons. Né? Então, ele é um elemento químico instável, porque na sua camada de valência ele não tem 8 elétrons, ele tem 6 elétrons. Então, para ele se tornar estável, ele precisa ganhar 2 elétrons e ficar com 8 elétrons na camada N, ou perder 6 elétrons e ficar com 8 elétrons na camada L. É mais fácil ele ganhar 2 elétrons ou perder 6 elétrons. É mais fácil ele ganhar 2 elétrons. Então, nesse caso aqui, o enxofre ele tem uma tendência a ganhar elétrons para se tornar estável, para que sua distribuição eletrônica seja estável, ou seja, se aproxime a de um gás nobre, certo? Que ficaria também com a configuração eletrônica do argônio, com 18 elétrons na camada de valência. Então, qual é a distribuição eletrônica que ele assume aqui? Na camada K, 2, na camada L, 8 e na camada M, 8. Se ele tinha 6, foi para 8, significa dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, lá o íon do enxofre dá enxofre 2-. Significa dizer esse 2- o que? Que ele tem 2 cargas negativas a mais. Então significa dizer o que? Que ele tem 2 elétrons a mais. Então ele tem 18 elétrons e 16 prótons. Por isso que ele fica com uma configuração S2-, certo? Então ele tem uma tendência a ganhar 2 elétrons para assumir a sua estabilidade eletrônica, para ele poder formar uma configuração eletrônica igual à de um gás nobre, certo? Aí, professor, como é que eu vou saber, como é que dá para eu saber se ele tende a ganhar ou perder? Tem aqui uma tabelinhazinha que a gente consegue aqui matar isso aqui. Quando um elemento químico ele tem na sua camada de valência, ele tem 1 elétron na camada de valência, significa dizer que ele tem a tendência a perder esse 1 elétron. É mais fácil ele perder esse 1 elétron do que ganhar 7 elétrons. Então, se ele tem 1 elétron na camada de valência, ele tem a tendência a perder 1 elétron, ou seja, ele se torna monovalente positivo, ele fica com o sinalzinho positivo lá em cima. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele tem a tendência a perder esses 2 elétrons e não a ganhar 6 elétrons. Então ele se torna um bivalente positivo, 2+. Se esse elemento químico tem 3 elétrons na sua camada de valência, ele tem a tendência a perder esses 3 elétrons e não a ganhar 5 elétrons. Então ele forma um trivalente positivo 3+. Esse monovalente, bivalente é o sinalzinho que fica ali em cima que eu mostrei aqui, olha, certo? Bivalente 2-, certo? Se o elemento químico ele tem 5 elétrons na sua camada de valência, ele tem uma tendência a ganhar 3 elétrons para ficar com 8 e não perder 5. Então ele forma um trivalente negativo -3 ou 3-, tanto faz, certo? Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele tem uma tendência a ganhar 2 elétrons e não a perder os 6 elétrons. Então ele forma um bivalente negativo -2 ou 2-, né? E se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele tem a tendência a ganhar 1 elétron e não perder 7 elétrons. Então ele aqui forma um monovalente negativo menos. Então se vocês verem lá, se ele tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência, ele tende a perder esses elétrons. Se ele tem de 5 a 7 elétrons na camada de valência, ele tende a ganhar elétrons. Certo? É isso que você tem que ver. Se vocês não lembrarem dessa tabelinha aqui, vocês podem lembrar o seguinte. A distância do número da camada de valência para 8. Certo? 1 está mais distante de 8. Então ele tende a tendência é perder esse 1. 5 está mais próximo de 8 do que de 0. Então a tendência é ele ganhar elétrons para formar 8. Certo? Então é só vocês pensarem o quão distante aquele número está do 8. Certo? Que é o 8 da regra do octeto, da estabilidade eletrônica. Então, se pensar, será que ele ganha ou perde? É só pensar nisso. O número está mais próximo de 8 ou mais distante. Então, 5, 6 e 7 está mais distante de 8 do que de 0. 1, 2 e 3 está mais próximo de 0 do que de 8. Então, vocês têm que ver essa distância aí para saber se o elemento químico ele tem uma tendência a ganhar ou perder. Certo?
Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a isso, vocês entrem em contato comigo, não deixe, porque esse assunto ele vai em cadeia, ou seja, vocês têm que saber fazer distribuição eletrônica, seja seguindo o diagrama de Pauli ou não, vocês têm que entender o que é a regra do octeto, o que é a camada de valência, vocês têm que saber isso, vocês têm que saber ler na tabela periódica, como é que você descobre essas informações. Lembra daquelas regrinhas que eu disse lá atrás, que dá para saber, né? Algumas famílias você já consegue descobrir quantos elétrons tem na camada de valência, né? Aí, então, para o próximo assunto, que é ligações químicas, vocês precisam saber tudo isso para poder fazer as ligações químicas. Se vocês não souberem fazer distribuição eletrônica, se vocês não souberem o que é a configuração eletrônica, o que é a estabilidade e instabilidade dos elementos químicos, como eles conseguem se tornar estáveis, vocês não vão conseguir fazer nada de ligações químicas, então aí vai ser perdido, certo? Vocês não entenderam, me mandem as dúvidas. Se quiser, reassistam essas aulas de distribuição eletrônica, de diagrama de Pauli, de configuração eletrônica, porque é o próximo assunto, vocês precisam saber isso tudo para continuar o assunto, certo? Se tiver com dúvida, pode mandar comigo, pode entrar em contato comigo. Alguns de vocês já entram e vocês veem e pode perguntar aos colegas de vocês aí, que eu respondo no mesmo dia que vocês mandam a pergunta, às vezes praticamente na mesma hora, certo? Então se cuide, fique bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau.